Cumprimentos, irmã, com a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Estarei lendo Ezequiel 43, diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, esse é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo-se umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora, lance eles para longe de mim, e a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizerem, faze-lhes saber a forma dessa casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Amém, né? Até aqui, essa passagem maravilhosa. É a passagem aí de correção, né? Glória a Deus. Pessoal, o sol, ó, tá igual onde, né? Nublado o tempo, chuvoso, né? Vamos aproveitar bem esse tempinho, né? Porque logo vem o tempo da seca, né, pessoal? Aí a gente vai ficar com saudade da chuva, né, gente? A gente vai dizer assim: oh, cadê a chuva que não vem? Ai, quanto tempo faz que não chove? Ai, que tempo seco. Ai, tá difícil de respirar, não é? Logo, logo vai estar chegando, né? Então, a gente tem que dar graça, né? Por tudo. Louvar seja Deus, né, gente? Por Ele ter nos acordado, né? Depois de uma noite abençoada, noite de paz, graças a Deus. E muitos já, ó, de madrugada já saíram para o seu trabalho, para a sua lida, né, gente? Levando Jesus no coração, levando paz na alma, né? Pessoa que ama Deus,
A pessoa que agrada a Deus, não consegue trabalhar sem falar com Ele, né? Não consegue fazer nada sem antes falar com Ele. A primeira pessoa que o servo de Deus fala é com Deus, né? É a primeira pessoa, a hora que levanta, já quer falar com Ele em primeiro lugar. Agradecendo pela vida, agradecendo pela oportunidade que Deus está dando para viver, né? Isso aí, gente, chama-se relacionamento íntimo com Deus, né? E o dia da pessoa passa a ser um dia maravilhoso, com todos os problemas, né? No serviço, principalmente pessoas que trabalham com mais pessoas, tem divergências, né? Mas mesmo assim, quando a pessoa ela tem aquela comunhão com Deus, e pode acontecer o que for durante o dia, que não arranca aquela alegria do coração da pessoa, né? Por conta da segurança que ela tem, que ela adquiriu, buscando a Deus antes de tudo e de todos. Pessoal, essa leitura aqui é Deus falando, hein? O próprio Deus falando aqui com o profeta para poder transmitir para o povo, né? E a gente observa, gente, que Deus tem os seus regulamentos. E eu achei interessante que no último versículo que eu li, repetiu várias vezes, né? As formas. As formas de Deus, as formas, os estatutos, as leis, tudo isso, né? A ser cumprido, né? Pessoa que trabalha aí, como eu estava dizendo, tem que ter regulamento. Ninguém vai trabalhar num lugar que não tem regulamento. Tem que ser obedecido, né? Nós estamos no mundo, tudo tem que ter ordem. Senão, como é que vai fazer? Para você dirigir um carro, não é só pegar e dirigir. Você tem que respeitar as leis de trânsito. Tem ordem. Você não pode estacionar aonde você quer. Você não pode pegar o seu carro e estacionar ele no meio da rua, né? E nem na vaga de idoso se você não é idoso. E nem na vaga de deficiente se você não é deficiente. Você tem que obedecer ordens, leis, regras, né? Não é verdade? Faz o contrário para você vir. A justiça vem, te leva embora, toma seu carro, dá multa para você, porque você não obedeceu às regras, não é verdade? Ou mesmo, você pode estar dirigindo por aí, de repente chega uma multa na sua casa. Eu não acredito que eu ganhei essa multa. Eu vou dar uma analisada. Por que eu ganhei essa multa? Dali a pouco você começa a pesquisar e você descobre que passou uma velocidade acima do permitido, né? Você passou no radar, que era para você passar em 60 e você passou a 100. Ou estava lá marcado que a velocidade máxima ali era 40 e você passou 45. Poxa vida, mas só por causa de 5 veio essa multa para mim? Poxa vida, logo agora que eu tô tão apertado. E você começa a murmurar, começa a falar um monte de coisa. Mas tem regras, tem que ser cumpridas, né? Gente. Então a gente tá vendo aqui, que eu tô vendo aqui no último versículo que eu li, no verso 11, 43 de Ezequiel, verso 11,
Ó, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, de novo, 2 vezes. E todos os seus estatutos e as suas formas, 3 vezes. E todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guarde toda a sua forma, 4 vezes. E todos os seus estatutos e os compram. Você está entendendo? Então, servir a Deus, gente, tem regras, normas, estatutos, né? Por isso que muitas pessoas, gente, vivem a murmurar, a reclamar, né? Porque quer andar do seu jeito. A pessoa faz as suas próprias regras e Deus ainda, eles acham, né? Que Deus ainda tem que concordar com eles, abençoar eles, dar o aval dele, pronto. Ah, mas as coisas de Deus não é assim, não. É cheio de regras, cheio de mandamentos. Por quê? Para que tudo vá bem. Não é verdade? Não é bom você pegar o seu veículo, você vai na cidade, você obedece a lei, você estaciona no lugar certinho, e ali você vai fazer suas compras. E para fazer a compra também tem um monte de regras. Você não pode pegar o produto ali e você pegar e você está precisando de leite, você entrar no mercado e você pegar o leite e levar embora. Você tem que pegar o leite, você tem que passar no caixa para pagar. Opa! Você vai passar no caixa para pagar? E se tiver mais gente na frente, você vai ter que enfrentar fila. Ah, mas eu não quero enfrentar fila. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar a fila de todo mundo? Vai dar problema. Olha quanta regra, gente. Aí você passou no caixa. Ó, o leite é 5 reais. Aí você diz, eu não vou pagar, vou embora. Ah, meu bem, quem falou que você sai dali sem pagar? Quem falou que você leva o leite? Você tem que pagar, né? E aí, então, depois que você pagou, eles vão colocar numa sacolinha para você, tá? Porque fica esquisito você levar o leite na mão, você tem que pôr na sacolinha. É formas. Aí você pega o seu carro, bonitinho, né? Beleza. E vai embora, né? Obedecendo, você não pode ultrapassar em qualquer lugar, né? Não é bom, gente? Aí você chega em casa, você usufrui daquele leite, não é verdade? Porque você obedeceu as normas, você fez tudo certinho. Não é bom quando você pega o carro e você vai viajar? Não é bom, né? Você obedece a lei do radar, tudo certinho, você vai e volta tranquilo e sossegado, sem multa, sem problema nenhum. Você seguiu as normas, você seguiu as formas, né? Então, gente, a obediência, ela fala muito, né? Que custa obedecer. E as pessoas que elas não têm Deus no coração, elas não obedecem nada. Não é nada, 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 nem a palavra de Deus, e ainda acha ruim que você também não anda no mesmo desfrinhamento. Acha ruim. Você ainda tem que acompanhar para agradar os beleza desobedientes. Não, de jeito nenhum, né? Então, gente, olha aqui. Ezequiel escreveu assim: então me levou à porta. Quem levou ele à porta? Deus levou ele à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, a glória de Deus. A voz era como a voz de trovão, a voz de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da glória de Deus que vinha vindo. E a aparência que ele tinha visto era como a da visão que ele viu antes, quando ele estava lá no rio Quebar. A visão que ele teve lá no rio Quebar, gente, ele viu um homem assim, sabe, que parecia uma pedra de safira,
uma coisa linda, maravilhosa, né? Então, a aparência era a mesma coisa. E a glória do Senhor entrou pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente, e levou ele em espírito ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo, aquele templo que a gente estava falando do Salomão, tá? Que Salomão construiu, e lá na igreja, tá? E ele ouviu uma voz, e essa voz foi dirigida ali dentro daquela igreja, que é o templo de Salomão, né? Antes. Aí um homem, né? Deus se apresentou ali, né? Na forma de homem, como ele, né? Se apresenta, e ele é, né? Nós somos a imagem dele, então um homem se pôs junto de mim. E aí ele falou, filho do homem, falou para Ezequiel, este é o lugar do meu trono, entendeu? O lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Gente, ele disse para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Entendeu, gente? Porque Israel, eles prostituíam, não somente fisicamente, mas como também indo após outros deuses, fazendo ídolos, adorando ídolos, prostituindo, né? Fazendo, uma insanidade, né, gente? Uma pessoa que conhece um Deus vivo e trocar esse Deus vivo pelas obras das suas próprias mãos, né? Isso aí é uma afronta para Deus, não é verdade? Então, gente, que a gente também venha pegar essa palavra para nós, para a gente não trocar o nosso Deus vivo, poderoso, pelas coisas nossas, colocar tanto empecilho no lugar de Deus, né? A pessoa diz assim, eu não vou mais prosseguir por conta do meu filho. Quer dizer, você está colocando seu filho em maior importância do que a Deus. Você está entendendo? Você está colocando outros assuntos, outros problemas, outras coisas, fazendo dessas coisas muito mais valiosas do que o próprio Deus, da qual a gente aprende na palavra de Deus que os irmãos amaram muito mais a Deus do que as suas próprias vidas, né? E aqui a gente viu Ezequiel, e Deus falou com Ezequiel para que Ezequiel viesse também a registrar essas coisas, para que o povo não viessem a se prostituir com ídolos, né? E com outras coisas, contaminando as suas vidas, né? E aí ele diz assim, ó, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumirei na minha ira. Tá vendo, gente? Então, que a gente não venha a gente colocar uma parede entre nós e Deus, né? Que parede? A palavra do Senhor diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. A gente muitas das vezes coloca essa parede. A gente valoriza mais o nosso pecado, né, do que a presença de Deus. Quantas pessoas tiram Deus do seu caminho para poder exaltar o seu pecado, colocando o seu pecado, o seu desejo em primeiro lugar, né? Então, que a gente nunca venha colocar uma parede entre nós e o nosso Deus por nada, né? Então, porque o nosso Deus é poderoso, e ele falou assim, ó, por isso eu os consumi na minha ira. Então, e aí? Ser consumido, destruído,
pelo próprio Deus, ah, aí não dá, né, pessoal? Nem melhor a gente renunciar ao pecado, nem melhor a gente mortificar a nossa carne com suas concupiscências e paixões, para nós adorar o nosso Deus maravilhoso, que tem tudo de bom para dar para a gente. Ele tem amor para dar. Você está precisando de um amor? Você está precisando de um parceiro bom, que te ame, que te respeite? Ama Deus, que Ele vai te dar. Anda nas formas de Deus, que Ele vai te dar. Né? Olha aqui. Todas as suas formas e todos os seus estatutos, todas as suas leis, escreve isso aos seus olhos, para que guarde todos os seus estatutos e as suas formas e os cumpram. É essa a regra, né? E mesmo que você arrumar um parceiro aí que você queira, que você gosta, que você acha que é ele ou ela, o que você vai ter que fazer? Você tem que cumprir normas, formas. Você tem que cumprir, você tem que ir lá no cartório, você tem que dar seus nomes, talvez pague. E aí não é assim, eu vim aqui casar. Não, você vai ter que arrumar 2 testemunhas, você vai ter que esperar 30 dias. Entendeu? Então, gente, e a gente também, para andar com Deus, tem formas, tem estatuto a ser cumprido. E quais é? Agradá-lo, né? E agradando Ele, gente, que benefício a gente tem. Ele vai dar um amor pra gente, né? Uma pessoa que ama a gente, que a gente ama a pessoa. Gente, ele vai nos ajudar, porque não é tudo mar de rosa. Quando nós estivermos em crise de casamento, Ele estará com a gente. Quando a gente estiver com problema financeiro, Ele estará conosco. Nas provas, nas lutas, Ele não vai tirar nada disso. Vai ter. Não vai pensar que vai ser mar de rosa, vai ter. Mas a gente está enquadrado na sua vontade. Ele se responsabilizará por tudo. Não é verdade, gente? Gente, olha aí, né? Que a glória de Deus venha estar em nós, sobre nós, dentro de nós, para que tudo ao nosso redor também, gente, venha brilhar, porque a glória de Deus resplandece em nós, não é verdade? Por mais dificuldade que nós enfrentamos, mas a gente tem alegria no coração, né? Vale a pena, né? Não é verdade? Ô, glória! E aí diz assim, ó, agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, para ele habitar no meio do seu povo, no meio da nossa casa, no meio da nossa vida, a gente tem que lançar fora as prostituições. Aqui fala os cadáveres dos seus reis, quer dizer, coisas mortas, né? Obras mortas, que Deus já nos tirou das trevas, por que a gente tem que se envolver de novo, né? Se nós já saímos de lá, a gente não tem que tornar-se sujo de novo, não é verdade? Glória a Deus. Então, para que o nosso Deus, gente, Ele venha se deleitar em nós, achar graça em nós, não é verdade? Então, fica essa palavra para a gente meditar hoje, né? Que a gente venha ser restaurado, né, pessoal? E a gente precisa disso, precisamos mesmo obedecer às leis de Deus, as suas formas, seu jeito. Eu acho interessante que quando ele disse para Davi, né, como a gente disse, eu acho que foi ontem, se não me engano, sobre a casa dele, do jeito que ele queria que fizesse. Aí Davi então passou para Salomão e Deus também explicou certinho para Salomão como que ele deveria fazer aquela casa, né? Gente, e também quando Deus falou a Noé, Noé, você faz a casa, a arca assim, 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 deu todas as estratégias,
os planos para fazer aquela arca. Então, gente, no nosso material, a gente sempre faz as coisas sem consultar o Senhor. A gente constrói, a gente fala, eu quero que a minha sala seja assim, meu quarto seja assim, não é? E a igreja também, a casa onde que a gente louva a Deus, a gente sempre faz do jeito da gente. A gente quer pintar da nossa cor, a gente quer dizer, na construção a gente constrói do jeito que a gente quer, do jeito que nunca pede nada para Deus, entendeu? Sempre deixa Deus do lado. E ainda fica falando, ai, é para adorar a Deus, mas não consulta Ele, entendeu? Sempre descarta Deus assim no dia a dia, não põe Deus em nada, né? Nunca fala, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser realmente eu vou lá, vou pagar, se Deus quiser eu vou receber, sabe? Nunca coloca Deus na vida, né? E a gente precisa começar a exercitar isso, não tomar o nome do nosso Deus em vão, mas fazer com que Ele seja não somente parte da nossa vida, mas totalmente na nossa vida, não é verdade? Vou comer, vou dar graças a Deus. Estou preparando alimento, glória a Deus, não é verdade? Vamos trazer Ele, vamos dar liberdade para Ele ser o Deus nosso mesmo, de verdade, né? Nosso companheiro, nosso ajudador, nosso libertador, amado da nossa alma. O varão maravilhoso, Jesus querido, que ele venha ser o tudo nosso, né? O tudo nosso. Muito mais do que um esposo, muito mais do que um filho, porque é Ele que nos beneficia com tudo isso, né? Oh, glória! Então, gente, que Deus nunca venha achar motivo em nós para nos lançar longe dele, né? Mas que a gente venha lançar de nós os pecados. A gente precisa mudar, né? Para melhor, não é verdade? Vamos melhorar, vamos obedecer às regras, vamos obedecer os estatutos de Deus, as doutrinas santas de Deus, né? Não importa a opinião do A, do B, das multidões, o importante é o que Ele está falando para nós, não é verdade? Vamos obedecer a sua voz, a sua palavra tão nítida, tão clara. Não tem nada de segredinho aqui. Eu não vejo nada de segredo. Não vejo nada de difícil de entender, né? E quando a gente quer agradar a Deus, a gente não vê nada de difícil, né? Então, tem pessoas assim, ó, que não tem vontade, né? Por exemplo, se você quer ter a carta, você tem que ter vontade, você tem que estudar o livrinho, não é? Você tem que ler as leis do trânsito, você tem que, se possível, até decorar. Ah, meu bem, porque senão o dia que você for fazer a prova teórica, você não vai passar. E não adianta falar que você é burro, que você... Não é burro, não. Você tem que ter vontade. Você tem que estudar esse livro. Não adianta jogar o livrinho do lado e falar que você não... Você joga o livrinho do lado e pega o celular e fica vendo um monte de coisa. Você não vai passar na prova. Não é verdade? Então a Bíblia está aí, ó. A Bíblia está bem aí na sua mão. E você larga ela e pega o celular. E aí você vai aprender o quê? Ah, é difícil, porque não, né? Oh, tem que ter vontade. Tem que ter curiosidade. Senão não vai passar na prova de Deus. Não é verdade, gente? Deus abençoe a todos. A paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro. Aquele que vive e reina para toda a eternidade. Jesus Cristo justo. Amém. Deus abençoe.